Olá, pessoas! Estamos iniciando aqui a nossa sequência de aulas sobre a África medieval. Vão ser vários vídeos curtinhos sobre diferentes regiões da África. Só para esclarecer, quando a gente fala de África medieval, a gente não está dizendo que a África teve uma Idade Média. Como nós vimos nas aulas de alta e de baixa Idade Média, quando a gente fala de Idade Média ou de época medieval, a gente está falando da Europa e das regiões que tiveram muito contato com a Europa. Só o norte da África teve um intenso contato com a Europa, porque o norte da África fez parte do Império Romano. Então esse contato se manteve durante a Idade Média. O restante da África, que é o que nós vamos estudar nesses vídeos, não teve propriamente uma Idade Média, mas a gente está chamando de África medieval, entre aspas, como está aí no vídeo, para que a gente saiba que enquanto a Europa estava vivendo a Idade Média, na África existiam esses reinos que a gente vai estudar nessa série de vídeos, ok? Então o medieval é entre aspas, para a gente saber que não é que a África teve uma Idade Média, mas é que enquanto a Europa vivia a Idade Média, isso aqui estava acontecendo na África, ok? Uma outra coisa também que é importante quando a gente vai falar de África medieval é que faz muito pouco tempo que se estuda a África nas escolas. Faz muito pouco tempo mesmo, assim, coisa de 10 anos para cá, 15 anos para cá, que se fala sobre essa África que existia, que era rica e que tinha reinos poderosos, enquanto a Europa vivia a Idade Média, que a gente viu que a Idade Média da Europa é um momento ali de pouco avanço tecnológico, de cidades pequenas. Então, a maioria das pessoas não tem ideia da importância e da riqueza que a África tinha nessa época, né? E é interessante a gente entender esse período da história da África para compreender as relações que os europeus tiveram com os africanos na época da colonização. Né? Muitos africanos virão para o Brasil como escravos por conta do contato que os europeus vão estabelecer com a África, e esse contato começa a se estabelecer nessa época que a gente vai estudar, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Esse vídeo a gente vai se concentrar em estudar um reino muito interessante da África, que é o reino cristão de Aksum. É muito interessante porque quando a gente fala de África, normalmente as pessoas pensam no que a gente chama de religiões tradicionais africanas. E vai ter um vídeo que a gente vai falar dos reinos tradicionais. Então a gente costuma associar muito com a África com os povos que vieram para o Brasil. Né? Os povos que vieram para o Brasil eram das etnias, principalmente das etnias Yorubá e etnia Banto. E eram grandes etnias, grandes povos importantes da África, mas também tinha outras culturas na África. A África também tinha um reino cristão, que é o que a gente vai estudar nesse vídeo, o reino de Aksum, e a África também tinha reinos islâmicos, que a gente vai ver num outro vídeo. Então, esse reino é bem interessante de ser estudado porque ele nos traz uma visão um pouco diferente sobre o continente africano. E outra coisa muito interessante sobre o reino de Aksum é que o reino de Aksum foi o primeiro reino cristão da história. Então, antes mesmo da Europa ter reinos cristãos, antes de se formarem reinos cristãos na Europa, o reino de Aksum já era um reino cristão. Então, a gente tinha ali entre a Europa e a Ásia o Império Bizantino, que era um império cristão. O Império Romano do Ocidente era um império cristão, mas quando ele é dissolvido, vão surgir ali outros reinos, né, na Europa, reinos bárbaros, que vão levar um tempo para se tornarem reinos cristãos. O reino de Aksum se tornou cristão antes mesmo dos reinos bárbaros na Europa se converterem ao cristianismo. Então a gente está falando do primeiro reino cristão da história. O Império Bizantino era um império, não era um reino. O primeiro reino cristão da história foi justamente o reino de Aksum. Escreve ali com X, mas também a alguns lugares, em alguns livros, vocês vão encontrar Aksum escrito A-K-S-U-M, Aksum. Depende
da grafia, da região, da origem, se escreve um pouquinho diferente. A gente usou essa grafia com X, né, de Aksum. O reino de Aksum, ele ficava na região onde hoje fica a Etiópia, que eu vou destacar no mapa aqui para vocês. Vocês já devem estar enxergando ali o verdinho. Aqui, ó, Aksum e Etiópia. Hoje tudo isso aqui faz parte da Etiópia. Mas aqui a gente tem o reino de Aksum e a Etiópia. Um pouco ao norte, a gente tem aqui o reino de Kush e o Egito. Então, quem já estudou comigo aqui a África Antiga deve se lembrar do reino de Kush, ou o reino líbio, que foi colonizado pelos faraós egípcios, e depois o reino de Kush assumiu o controle do Egito, e foi o período dos faraós negros, que alguns de vocês devem se lembrar, quem teve aula comigo sobre a África Antiga, estudou o reino de Kush. E o reino de Kush chegou a dominar essa região aqui onde surgiu o reino de Aksum. E depois que o reino de Kush entrou em declínio, o reino de Aksum herdou boa parte dos territórios que pertenceram ao reino de Kush. Então tem uma certa continuidade nessa região da África. Essa região é uma região de altos planaltos, né? Regiões são terras altas e planas. Por serem altas e planas, tem um clima mais fresco. Outra característica é que elas têm um solo bastante fértil, e esse solo bastante fértil permite que a região tenha uma agricultura forte. Então essa era uma região da África, tanto na Antiguidade quanto no período equivalente à Idade Média, com uma rica agricultura. Isso fez com que ali fosse propício o desenvolvimento de um importante reino, que além de ter uma agricultura forte, se vocês perceberem, ele está próximo aqui do mar e próximo da Península Arábica, que como a gente estudou, a Península Arábica tem ali os povos do deserto, que são comerciantes. Então, essa é uma região aqui onde está o reino de Aksum, estratégica para fazer a ligação entre o continente africano e a Península Arábica, então fazer o contato aqui entre os povos árabes e os povos africanos. Portanto, além da agricultura, o reino de Aksum também desenvolveu bastante o comércio, por estar numa região estratégica. Vocês vão reparar ao longo desse vídeo que a gente vai comparar muito o reino de Aksum com o Império Bizantino, com a cidade de Constantinopla. Então vocês vão se lembrar ali das aulas do Império Bizantino, voltem nos vídeos se não lembram das aulas. No Império Bizantino, a gente tem a cidade de Constantinopla numa posição estratégica entre a Europa e a Ásia, e que, portanto, era um território de passagem importante para esses comerciantes. O reino de Aksum também vai estar numa posição estratégica, agora entre a Ásia, mais precisamente a Península Arábica, e o continente africano. Então ele também vai desenvolver bastante comércio, e também vai se tornar uma região muito próspera, muito rica, porque por ali vão passar diversos comerciantes vindos de diferentes lugares do mundo. Então o reino de Aksum ele tem algumas características que lembram Constantinopla, e a gente vai ver que vai ter ainda mais características além dessa de estar numa região estratégica e acabar desenvolvendo um comércio forte. Esse reino de Aksum ele vai começar a se desenvolver, a crescer no início da Era Cristã, ou seja, ali por volta do século I. O início da Era Cristã é o período ali, os primeiros anos depois de Cristo. Então a gente está falando do primeiro século depois de Cristo. E aí é o início do crescimento do reino de Aksum. Ainda não era um reino cristão, obviamente, né? No início da Era Cristã, o cristianismo ainda não tinha chegado naquela região. Mas está começando a se desenvolver um reino próspero que vai se tornar cristão alguns séculos depois. Então, como eu citei, Aksum estava numa posição privilegiada, fazia parte aqui do reino de Aksum, e aqui a gente tem o porto de Adulis. O porto de Adulis é o que vai fazer a ligação através do Mar Vermelho da África com a Península Arábica. E vocês estão vendo aqui que esse porto de Adulis, ele é bem próximo de Meca, que era a cidade mais importante do comércio árabe. Então a gente está falando ali de uma posição muito importante. Ele é próximo de uma cidade comercial muito próspera,
né, vinham para Meca, como a gente estudou nas aulas sobre o Império Islâmico. Vinham para Meca comerciantes de vários lugares da Península Arábica, vinham comerciantes de vários lugares aqui da Península Arábica, e de Meca, parte desses produtos acabava migrando aqui para Aksum. E produtos de Aksum também iam para Meca, por exemplo, né? Então, através do Mar Vermelho e através do porto de Adulis, o reino de Aksum, que aqui está escrito com K e S, como eu disse, né, uma das formas de se escrever, Aksum, através aqui do Mar Vermelho, o reino de Aksum tinha contato com o rio Nilo, né? Também tinha contato com o rio Nilo, então tinha acesso ao Egito e pelo rio Nilo acesso ao mar Mediterrâneo, portanto a ligação com a Europa. Eles tinham acesso ao Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, tá aqui o Golfo Pérsico, fica do outro lado da Península Arábica. Então, dando a volta aqui embaixo na Península Arábica, era possível chegar aqui ao Golfo Pérsico, que eu acabei de circular. E também tinham acesso ao Oceano Índico, que está aqui a leste da África. Então, era uma região que dava para ter acesso relativamente fácil a vários pontos da Ásia e a parte mediterrânea da Europa, né, o sul da Europa. Por ali passavam diversos produtos, por exemplo, ouro, marfim e escravos que vinham do continente africano. Mais para frente, em outros momentos, a gente vai falar mais desse comércio de escravos. Mas esse comércio de escravos já existia na África muito antes dos europeus chegarem lá. Mas a gente vai ver mais para frente, quando for estudar a escravidão no Brasil, que esse comércio de escravos na África, ou que a escravidão na África, ela era bem diferente da escravidão que a gente viu no Brasil. Mas já existia um comércio de escravos. Ouro, marfim e escravos eram mercadorias muito importantes na África. Eram mercadorias muito valiosas. E a gente vai ver que outros reinos também vão ser muito importantes nesse comércio. E esses outros reinos, que a gente vai ver em outros vídeos, comercializavam também seus produtos em Aksum. Aksum também recebia vinho que vinha de Roma. Então, ainda na época do Império Romano, o reino de Aksum tinha contato comercial com Roma, ele estabeleceu contato comercial com Roma. Vamos lembrar que o Egito, que no auge do Império Romano, o Egito fez parte do Império Romano. Então, próximos aqui, né, do Egito, o reino de Aksum. Então, era um contato comercial importante. Eles também comercializavam incenso que vinha da Arábia, né, através ali de Meca, tinham contato com o porto de Adulis. Também, pelas rotas do Oceano Índico, do Golfo Pérsico, conseguiam chegar até a Índia e traziam seda indiana, aliás, seda chinesa, e especiarias da Índia. Então ali, no reino de Aksum, a gente tem produtos de vários lugares do mundo. Da mesma forma, como eu disse, né, essa comparação vai aparecer sempre, da mesma forma que Constantinopla tinha produtos de vários lugares do mundo. Então o reino de Aksum, de novo, ele vai ter muitas semelhanças com o Império Bizantino. Vai ser bem menor, claro, vai ser bem menos rico, claro, mas dá para perceber que ele tem muitas semelhanças. Ele é, digamos, o reino de Aksum é um mini Império Bizantino e o porto de Adulis é uma mini Constantinopla, né, em escala reduzida. O reino de Aksum, graças a essa riqueza, ele se expandiu e ele dominou um território bem grande. Como eu disse, chegou a dominar territórios que pertenceram ao antigo reino de Kush, e chegou inclusive aqui, se vocês perceberem, um pedacinho aqui ao sul da Península Arábica chegou a ser dominado pelo reino de Aksum. Então eles expandiram ali no seu auge, nos primeiros séculos depois de Cristo, eles se expandiram e formaram um grande reino com territórios na África e na Ásia. Então se tornou um reino grande, poderoso, importante. Então, como eu já indiquei, né, sul da Arábia e grande parte do antigo reino de Kush foram dominados pelo reino de Aksum.
E a capital do reino de Aksum, que dá nome ao reino, é justamente a cidade de Aksum. Então eles tinham um porto muito importante, que era o porto de Adulis, mas a capital, onde ficava o rei, era a cidade de Aksum, que ficava mais ou menos aqui onde eu estou indicando. E essa cidade de Aksum é o que a gente pode chamar de um centro cosmopolita. O que é uma cidade ou um centro cosmopolita? É um lugar que tem pessoas do mundo todo. Então lá tinha comerciantes judeus, cristãos, árabes e indianos, gregos, de vários lugares da África, eventualmente chineses e assim por diante. Então, de novo, outra característica de Aksum que lembra Constantinopla. Um lugar cosmopolita, um lugar que recebia pessoas de vários lugares do mundo, graças à sua posição estratégica voltada aqui ao Mar Vermelho, com saída para o Oceano Índico e com caminho para o Mar Mediterrâneo. Ok? O reino de Aksum contava com cidades com grandes construções, e a gente pode observar, né, através da arqueologia, vários castelos e obeliscos muito grandes e imponentes, que marcam e que mostram a riqueza, a prosperidade desse reino. Aqui a gente tem, eu não consegui encontrar para vocês imagens dos castelos de Aksum, mas aqui a gente tem os obeliscos. O que é um obelisco? O obelisco é um monumento de pedra. Igual em Uruguaiana, ali na Flores, com a Presidente, tem um obelisco. Os obeliscos são monumentos de pedra que exaltam alguma conquista ou que tem algum caráter religioso. No caso do obelisco de Uruguaiana, em comemoração à vitória na guerra contra o Paraguai. E também um marco ali da tríplice fronteira do Brasil com a Argentina e com o Uruguai. No caso do reino de Aksum, esses obeliscos tinham, antes da conversão do reino de Aksum ao cristianismo, tinham um caráter religioso, representavam reverências, homenagens a algumas divindades, e também representavam vitórias, conquistas, né? Então era uma prática, ao longo da história, vários reinos, vários povos fizeram isso, de erguer obeliscos para comemorar vitórias, para comemorar conquistas, para comemorar quando conquistam um território importante, para comemorar quando derrotam um inimigo importante. Então isso era uma prática comum, e lá em Aksum eles tinham esses obeliscos também. Agora vamos entrar na parte mais interessante, na minha opinião, sobre o reino de Aksum, que é a religião. Inicialmente, como a maioria dos povos africanos e dos povos da antiguidade, em Aksum, a população tinha uma religião politeísta. E nessa religião politeísta, as cerimônias incluíam fazer oferendas de animais e tronos de pedra. Então eles ofereciam animais para os deuses e construíam tronos de pedra para esses deuses, para representar o poder desses deuses. Só que, conforme o cristianismo surgiu e foi crescendo, o cristianismo surge no Oriente Médio, ali na Palestina, em Jerusalém, na região de Jerusalém, onde Cristo passa a maior parte de sua vida pública, pelo menos, onde Cristo é morto, e segundo a religião cristã, onde Cristo ressuscita. Então Jesus faz os seus apóstolos ali, começa a pregar a sua palavra ali no Oriente Médio, na região da Palestina. Após a morte e, segundo a tradição cristã, após a ressurreição de Cristo, os apóstolos vão se espalhar por vários lugares do mundo, chegam à Europa, chegam à Grécia, chegam a Roma. E dentro do Império Romano, o cristianismo começa a crescer. Então, por várias regiões do Império Romano, como a gente viu em aulas anteriores, o cristianismo cresce, mas a princípio o cristianismo é perseguido. Até o século IV, até o início do século IV, o cristianismo é perseguido pelo Império Romano. Aí no início do século IV ele vai se tornar permitido, né, vai ter liberdade religiosa no Império Romano, e no final do século IV o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Mas no início, durante a perseguição, vários cristãos tiveram que fugir dos domínios do Império Romano, no Oriente Médio e na Europa. E muitos desses cristãos que fugiram para a África.
e foram para diferentes regiões da África que não eram dominadas pelo Império Romano. Lembrando que o norte da África era dominado pelo Império Romano. Então eles vão migrando para regiões mais ao sul. E um número grande de cristãos chega à região de Axum no século IV. Então ali 300 e pouco, né? Na época que o cristianismo está deixando de ser perseguido no Império Romano, os primeiros cristãos chegam à região de Axum. E esses cristãos eles vão se adaptar muito bem à região e o cristianismo começa a se tornar cada vez mais comum no reino de Axum, até que um bispo chamado Frumêncio, e sim, o nome é bem engraçado, mas era esse o nome dele, o bispo Frumêncio. O bispo Frumêncio, ele vai ser um importante pregador do cristianismo em Axum. E ele vai pregar entre várias pessoas do povo, inclusive entre poderosos, até que ele chega ao rei Ezana, que era um importante rei, né, um dos mais importantes da história de Axum. O bispo Frumêncio vai se tornar um conselheiro do rei Ezana, vai ser muito próximo do rei Ezana. O rei Ezana era politeísta, mas esse bispo Frumêncio, se tornar muito próximo dele. Além disso, como eu disse para vocês, Constantinopla tem muitas semelhanças com Axum. E na época do rei Ezana, era justamente a época em que Constantino mudou o nome de Bizâncio para Constantinopla e transformou Constantinopla na capital do Império Romano. E Constantinopla acabou tendo uma relação comercial interessante e importante com o reino de Axum, porque eram duas regiões estratégicas, estabeleceram bastante comércio. E o rei Ezana, ele tinha muita admiração pelo imperador Constantino. Ele tinha o imperador Constantino como um modelo, como um exemplo. E a gente lembra, né, como vocês estudaram comigo lá no Império Romano, Constantino se converteu ao cristianismo. A gente não sabe se ele se converteu de forma sincera ou se ele se converteu ao cristianismo quando percebeu que os cristãos estavam virando maioria no Império Romano e que seria melhor ter os cristãos como aliados do que como inimigos. Mas ele se converteu ao cristianismo, foi batizado, morreu como cristão. Na mesma época, o rei Ezana tem o bispo Frumêncio como conselheiro. E o rei Ezana se converte ao cristianismo, ele é batizado, e transforma o seu reino em um reino cristão. Ele proclama o cristianismo como religião oficial do reino de Axum. Da mesma forma que a gente não sabe se Constantino se converteu de forma sincera ou essa conversão foi simplesmente um ato político para ter os cristãos como aliados em seu império, acontece com o rei Ezana. A gente não sabe ao certo se o rei Ezana se converteu sinceramente, se converteu porque realmente adotou o pensamento cristão, ou se ele se converteu por uma ação política, porque ele percebeu que no seu reino o cristianismo estava cada vez mais forte, os cristãos eram cada vez mais comuns e influentes, e que seria melhor ter o cristianismo como aliado e não como inimigo. Então, de novo, mesmo a conversão do rei Ezana e a transformação do reino de Axum no primeiro reino cristão da história é muito parecida com o processo de conversão do imperador Constantino no Império Romano. Eles são contemporâneos. Constantinopla e Axum são cidades muito parecidas e as decisões políticas e pessoais de Constantino têm uma influência sobre as decisões do rei Ezana, que se espelhava em Constantino. Então, por todas essas características, nós temos o reino de Axum como o primeiro reino cristão da história. O reino de Axum se tornou um reino cristão antes da queda do Império Romano. Então, antes de existirem reinos na Europa, já existia um reino cristão na África. Tudo bem? E é muito interessante a religião cristã em Axum, porque ela traz algumas coisas que quando a gente pensa em cristianismo, a gente não associa, porque nós, no Brasil, fomos colonizados por europeus. Então, o cristianismo que a gente recebeu aqui durante o período colonial, é um cristianismo de matriz europeia.
E o cristianismo africano, ele vai ter características próprias, como, por exemplo, essa imagem aqui. Essa imagem nada mais é do que a Virgem Maria com o menino Jesus. Mas, professor, essa Virgem Maria e esse menino Jesus são negros. Sim, porque era assim que os africanos representavam Maria e Jesus. Na Europa, representavam Maria e Jesus como brancos, porque os europeus são brancos. Na África, representavam como negros, porque na África subsaariana, na região de Axum, por exemplo, eles são negros. Da mesma forma que existem representações de Maria e do menino Jesus como chineses. Quando os jesuítas foram pregar o evangelho na China, quando padres foram na China e no Japão levar o evangelho, fizeram imagens com Jesus e Maria com traços orientais. Da mesma forma que na América existe Nossa Senhora de Guadalupe, que é Maria Índia. Então cada povo, cada região do mundo representou a Bíblia, representou os personagens bíblicos, os personagens do cristianismo, segundo a sua imagem, segundo a sua visão de mundo. Acontece que a visão do Cristo branco de olhos claros, de Maria branca, com traços europeus, prevaleceu porque a cultura europeia, num dado momento, prevalece no mundo todo. Então, em vários lugares, acaba se adotando essa imagem. Mas a gente encontra, em diferentes épocas e em diferentes lugares, Maria e Jesus negros, Maria e Jesus índios, Maria e Jesus asiáticos. Então a gente tem essas diferentes representações. Sendo que, assim, se a gente for pensar historicamente, Jesus e Maria eram da Palestina, então eles teriam cara ali, teriam um aspecto de judeu ou de árabe. Que judeus e árabes, na verdade, etnicamente são bem parecidos. Mas eles teriam ali traços árabes, traços palestinos. Não seriam nem europeus, nem asiáticos, né, do Extremo Oriente, nem africanos, nem indígenas. Seriam ali do Oriente Médio. O reino de Axum, ele vai entrar em declínio a partir do século VIII. O que acontece no século VIII? No século VII, a gente tem o surgimento do islamismo na Península Arábica, que a gente já estudou. Maomé começa a pregar ali a nova região no ano de 632. No século VIII, no século seguinte, lá no ano de 711, o islamismo já tinha dominado todo o norte da África e invadido a Península Ibérica. E no Oriente Médio já tinha ido até perto da Índia. A Índia hoje tem uma grande parte da sua população que é muçulmana, desde aquela época. O islamismo chegou até um pedaço da Índia. Mas os muçulmanos ali da Península Arábica ainda não tinham entrado no reino de Axum, apesar de ser muito próximo. Mas no século VIII eles vão invadir o reino de Axum, que está ali, como eu já mostrei nos mapas anteriores. Aqui ele pertinho da Península Arábica. Aqui o reino de Axum e aqui a Península Arábica. Inclusive, o reino de Axum tinha territórios na Península Arábica. Primeiro eles vão dominar esses territórios na Península Arábica e depois vão invadir a parte africana do reino de Axum. Então essas invasões vão ser muito prejudiciais para o reino de Axum, porque essas invasões vão destruir o Porto de Adulis. O Porto de Adulis era o principal centro comercial, era onde as mercadorias de fora chegavam e de onde as mercadorias africanas partiam. Além disso, os muçulmanos conseguiram controlar o comércio no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, no Mar Mediterrâneo, no Oceano Índico, que eram os lugares por onde os comerciantes de Axum navegavam. E ali, em conflito com os comerciantes muçulmanos, eles acabaram perdendo espaço. Esse enfraquecimento do comércio, a destruição do reino de Adulis, as invasões islâmicas, acabaram empobrecendo o reino de Axum, que aos poucos foi entrando em declínio e perdendo muitos territórios. Mesmo assim, o reino de Axum conseguiu sobreviver, bem menor do que era antes, e sobreviveu. E no século XIII, já no período equivalente à Baixa Idade Média, então essa primeira parte que a gente viu seria equivalente à Alta Idade Média da Europa. E aqui no período equivalente à Baixa Idade Média da Europa, no século XIII, um rei chamado Lalibela,
inicia um processo de tentar restaurar a grandeza de Axum. Ele não vai conseguir expandir o território do reino de Axum, o reino continua territorialmente pequeno, mas dentro desse território ele vai investir na arquitetura, na escultura, na pintura, na literatura. Ele vai mandar construir igrejas monumentais e ele vai investir em melhorar o reino, em deixar o reino mais próspero e com um aspecto de reino mais rico. De novo, comparação com Constantinopla. Lembrem-se que Constantinopla, né, o Império Bizantino, teve uma grande extensão, perdeu muitos territórios, entre outras coisas, graças às invasões árabes, muçulmanas. O território do Império Bizantino ficou bem menor, mas ali no século XI, no caso do Império Bizantino, eles tiveram de novo, a cidade teve um crescimento, teve um enriquecimento. Não aumentaram territórios, mas a riqueza do reino aumentou e o reino voltou a ter, né, o Império Bizantino voltou a ter um momento de prosperidade. De forma muito semelhante, só que no século XIII, o reino de Axum tem um novo momento de prosperidade. Então o reino de Axum tem duas fases muito importantes. Uma ali por volta do século IV, uma no século IV com o rei Ezana, quando há a conversão ao cristianismo, e ali o reino tem também uma grande expansão, e outra no século XIII com o rei Lalibela. Desse período, pessoal, a principal marca são as igrejas escavadas na pedra. Então, se a gente pensar nesse período aqui, século XIII, a Europa tem na arquitetura sua maior expressão as igrejas góticas. Então, século XIII é o momento que os arquitetos estão mudando do estilo românico para o estilo gótico na Europa. E aqui no século XIII, o rei Lalibela ele manda construir igrejas escavadas na pedra. Essas igrejas são construções tão impressionantes que elas são consideradas até hoje patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade. E elas estão em uso ainda hoje. A região de Axum, que é a Etiópia atual, ainda tem muitos cristãos. Eles têm muitos cristãos na Etiópia e essas igrejas estão em uso. Aqui a gente tem alguns documentos históricos desse cristianismo africano do reino de Axum. Como eu disse para vocês, né? Isso aqui é uma Bíblia. E no reino de Axum, eles valorizaram muito, né, a literatura, valorizaram muito as artes, e as Bíblias eram ricamente ilustradas. Aqui ela está escrita em línguas locais, né, usando um alfabeto local. E aqui, se vocês repararem, ó, de novo, Maria e Jesus representados como negros, e os personagens bíblicos representados como negros, então representados como as pessoas daquele lugar. Então esses livros, né, essas bíblias e outros livros da época tinham ilustrações muito ricas, e se vocês perceberem, ilustrações bastante coloridas, com cores vivas, então isso era bem característico do reino de Axum. E aqui a gente tem as igrejas escavadas na pedra. Essas igrejas são cavadas no chão, na rocha. Então isso aqui é o teto da igreja, que vocês estão vendo essa cruz, é o teto da igreja. Aqui dá para ver uma janelinha que eu estou circulando. A entrada da igreja está aqui embaixo. Em algum lugar, nisso aqui que parece um buraco, tem uma escada para as pessoas acessarem aqui a igreja lá embaixo. Aqui embaixo a gente tem uma pessoa no cantinho. Vou mostrar por outro ângulo. Então essas igrejas é assim, a rocha, e ela vai sendo cavada na rocha, literalmente escavada na rocha. Então não pegaram tijolos e montaram, era uma rocha e fizeram como uma escultura gigante. Então imaginem que era uma coisa muito trabalhosa, não era simples de se fazer, você pegar uma rocha gigantesca e ir escavando, esculpindo até ela virar uma igreja, que as pessoas entram e celebram lá dentro, não é só por fora, é por dentro também, escavado. Então aqui por outro ângulo, então aqui a gente tem o teto, né, que eu mostrei, ó, isso aqui é o teto, isso aqui que eu estou circulando, tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima. Então aqui as janelinhas, a porta, aquele rapaz que estava ali no cantinho da foto anterior, ele devia estar mais ou menos aqui, ó, por aqui assim.
Então a gente tem aqui a igreja, né, escavada na pedra, que é a escada que eu falei, deve ter uma passagem por aqui para subir. Então, e essas igrejas ainda podem ser visitadas, ainda se celebram rituais, né, missas aí nessas igrejas. Então elas são escavadas na pedra, elas são um símbolo desse momento da arquitetura, da riqueza do reino de Lalibela. E, enfim, essas são as características. Após o governo de Lalibela, o reino de Aksum vai entrar numa nova época de declínio e a região vai ser dominada por outros reinos, por outros povos que vão ocupar ali a região. Então, a gente encerra aqui a parte do reino cristão de Aksum com essa imagem da igreja, de um dos símbolos culturais da região, que ainda são pontos turísticos e patrimônio cultural da humanidade, que hoje fazem parte da Etiópia.